E o Japão veio trazer para você hoje, Dia das Crianças, você criança, novinho, novinha, menininho, menininha, pai, mãe e avó brasileiro. Ah, mas não é esse presente não, criançada. Isso aqui é momentâneo, tem que ter sim, mas principalmente pensar lá no seu futuro, pai e mãe principalmente, porque basicamente o futuro do seu filho é o seu futuro. Então vocês têm que pensar em alguns passos. O japonês vai te dar um passo a passo aqui para você começar o processo da independência financeira do seu filho, da sua filha. Agora, Brasil, agora. E não tem mais desculpa, tá bom? Não tem mais desculpa nenhuma para poder fazer, porque todo mundo tem informação, ninguém mais é o cabação, fala, mas eu não sabia. Hoje dia todo mundo sabe. O que é basicamente o quê? Primeiro é saber aonde você quer chegar. E para isso você tem que pensar, falar, pô, meu filho eu queria chegar naquele lugar. Então, pô, meu filho também eu quero que chegue lá, não é verdade? Então, para isso aí precisa do quê? Disso. Precisa juntar tanto por mês, eu quero chegar a 5 milhões, quero que meu filho tenha 10 milhões, quero, enfim, comprar uma casa, uma faculdade. Então você tem que saber, na verdade, o que você quer para você e o que você quer também para o seu filho. Afinal, você do outro lado aí vai pensar, ah, mas na minha época não tinha isso aí. Ah, mas na minha época não tinha informação, não tinha o Japão, na verdade, não tinha. Nem meus pais também sabiam disso tudo. Então meu pai, na época, ele fez até uma Previdência Júnior do Banco do Brasil, que era uma bosta, meu Deus do céu, da terra, ou bagulho em bosta. Era um fundo de previdência horrível. Eu vou te mostrar também que com Previdência a gente consegue fazer algumas coisas bem legais. Então o primeiro passo é saber onde você queria chegar. E se você fosse filho hoje, o que você falaria para o seu pai lá atrás? Fala, paizinho, não é verdade? Aí você vai saber mais ou menos esse processo. A resposta é interior, tá bom? Então tem basicamente o que o japonês te falar sobre isso. Mas tem que saber onde quer chegar, onde você gostaria de ter chegado, se seus pais tivessem feito escolhas mais inteligentes lá atrás. E o segundo passo é o que? É se planejar antes. Então, antes de tudo, você tem que ter a sua reserva de emergência para se caso der alguma merda, você tá protegido, proteger a educação do seu filho, entre outras coisas. E dou um passo antes até um pouquinho da reserva de emergência, e é legal tocar paralelo, tem um negócio que está sendo muito utilizado e basicamente é até melhor do que a acumulação para curto prazo para os filhos, que é o seguro de vida reembolsável, famoso gestão de risco. Aí a gente tem Bom Geral, Prudential, nós temos MetLife agora bombando também. Isso vai garantir, por exemplo, no período ali fértil de produtividade, não estou falando tegregatica, mas sim de financeiro, você vai proteger o futuro do seu filho e da sua família desse jeito, principalmente se você ou você mulher sejam os pilares financeiros da família. Então, quando você faz esse tipo de seguro de vida reembolsável, você protege ali a educação de 0 até 18 anos ou 24 anos do seu filho, fazendo uma conta mais ou menos besta de quanto ele vai gastar até lá, e aí você fica alavancado nesse período. Então, de repente, você está pagando lá 200, 300 reais por mês e você receberia no final do estudo, por exemplo, 200 mil reais. Só que nesse período de atividade, de período fértil, você fica alavancado. Se acontecer uma coisa, morte, validez para essas desgraças todas, você consegue ganhar 1 milhão de reais, por exemplo. E aí também ao final do término desse período fértil, você consegue reembolsar esse valor de volta. Então isso é uma proteção e até um passo antes que seria legal você andar em paralelo junto com a sua reserva de emergência, que pode ser feita através de alguns fundos que o japonês já explicou nesse vídeo aqui em cima. Então tem alguns fundos que são prováveis que é mais fácil utilizar, e bem como Tesouro Direto também, caso você seja um pai mais cabação no mercado financeiro. E depois disso, afinal de contas, você fala, pô, mas para conseguir isso, você consegue hoje também abrir uma conta para o seu filho ou filha no Banco Inter, por exemplo, que eu também já expliquei nesse vídeo, que é conta só para baixinhos. Então você não precisa sair de casa mais para poder abrir a conta. E se você novinha e o pai e a mãe não se mexe, dá um tapa na cara dele, chama de vagabundo, fala, pai, mas vocês são muito vagabundo, porque hoje vocês não precisam nem sair de casa para poder abrir uma conta para o ninfetinho aqui, para a ninfetinha aqui, para a gente poder começar assim os investimentos. Aí do Banco Inter, lógico, tem os investimentos do Banco Inter e tem das corretoras. Então aí vocês podem ir para as corretoras, que lá realmente vão ter uma imensidão de opções para você, novinho, novinha, conseguir investir da melhor forma possível. Lembrando que você, novinho, novinha, tem o bagulho mais fora do mundo a seu favor, que é a porra do tempo. Isso é uma ampulheta que vira na hora que a gente nasce e cada vez mais vai ter na areia na parte de baixo do que na parte de cima. E hoje você
tem mais areia na parte de cima dessa ampulheta. E aí alguns produtos vão falar, mas pô, beleza, já abri a conta no Inter, já abri a conta na XPzinha, por exemplo, e agora, o que eu vou fazer, Japão? Agora a gente tem que escolher algumas modalidades. E levando em consideração o fator de tempo, normalmente, tá? E principalmente agora no cenário de Selic cada vez mais baixo, inclusive hoje o Bolsonaro falou que provavelmente até o final desse ano vai estar 4,5, que é bem verdade isso, é mais provável que a gente tenha que conseguir alguma coisa em renda variável. Então, levando em consideração a renda variável, nós temos 3 opções, basicamente, uma quartazinha ali que eu vou contar, mas é mais para você, pai e mãe, esse processo. Então, o primeiro passo ali, a gente pode encontrar fundos de investimento em ações. O fundo de investimento de ações não tem como cotas, é a alíquota de resgate final, é 15% sobre o lucro. Lembrando que a renda variável no Brasil ainda tem muito espaço para crescer. Isso pode beneficiar muito para você que tem um bom tempo de vida pela frente. Amém, Nossa Senhora. E a segunda opção seria um fundo multimercado ali de previdência privada. A vantagem da previdência privada em relação às ações, por exemplo, o fundo de investimento em ações, é que a alíquota, ao invés de 15%, ela pode chegar até 10%, e hoje a gente conta com bons fundos de investimento. Diferente da época dos nossos pais, só tinha um fundo bosta, e a partir de 2012, sim, puderam ter novos fundos topzeiras, inclusive Alaska Black, Dália, tem Claritas, tem o Verdezinho, tem algumas casas que são bem legais para vocês estudarem esses fundos de previdência que pode chegar a um longo prazo, a partir de 10 anos, chegar a 10% sobre o volume financeiro ali. A gente pode ir ou sobre o volume financeiro ou sobre o lucro também, tá bom? PGBL ou VGBL na hora de escolher. Escolha a alíquota regressiva, criançada, para você, Nifetina e Fetona, ser mais topzera para você e ter uma alíquota menor de imposto de renda. E aí também temos as próprias ações. Para Nifetina e Fetinha, o interessante é a gente fazer uma carteira voltada para dividendos, para que a gente consiga, ao longo do tempo, pegar os dividendos e ir comprando mais ações. Aí a gente pode ou aumentar o aporte nessas ações de dividendos, ou criar uma carteira ali de ações turnaround, ou umas ações de valorização mais potencial. Mas lembrando que isso precisa ser uma gestão ativa. Não esquece, comprei a Petrobras atrás, esqueci, e agora virou milhões de reais. Isso aí é uma e outra milhão, tem que ter a gestão ativa, tem que ser caçador, tem que ser observador e ficar todo dia lá masturbando no home work. Não precisa ser todo dia, mas precisa ter mais ou menos noção ali também da gente fazer uma gestão ativa dos papéis, principalmente da criançada. E levando em consideração a isso também, nós podemos pensar em fundos de investimento imobiliário que pagam bons dividendos e ainda são isentos de imposto de renda. Lógico que a gente não vai ter aquele potencial gigantesco de valorização, mas ao longo do tempo ali, principalmente se reinvestir os juros, os dividendos, a gente consegue uma boa carteira também. Então esse quarto passo, fundos imobiliários, talvez seja mais para o pai e para a mãe, mas também serve como uma grande oportunidade para você, aí Nifetina e Fetinha, ter uma boa renda desde sempre e você garantir um futuro topzera para o seu filho ou filha. Tá bom, criançada? Então basicamente é isso. Lembrando que juros compostos, segundo Einstein, e obviamente isso é verdade, são uma das melhores, é a 8ª maravilha do mundo e não é moderno porque sempre existiram, ele pode usar ao seu favor e utilizar contra. Novamente, lembrando que o seu futuro é o futuro do seu filho também, e o futuro do seu filho é o seu futuro. Pai e mãe brasileiro que se preocupam com as crianças. E as crianças também, você já que é mais entendidinho, chama o seu pai e a mãe de canto, fala, mostra esse vídeo do Japão, fala, cara, tem oportunidades aqui, criançada. Me ajuda a ficar rico antes de vocês. Vocês foram nossos avós, foram cabaços? Não sejam cabaços também e não judigiem tanto da gente assim. Então, lembrando novamente, passo a passo, saber onde quer ir, né? Falar, porra, onde eu quero ir, principalmente o que eu teria feito. Essa é uma pergunta muito fora de se fazer. O que eu teria feito, ou voltar a ser o que eu teria falado para os meus pais para mudar a situação. Se tudo que eu soubesse hoje, eu voltasse atrás, tinha uma máquina do tempo, o que eu falaria para os meus pais para me tornar, deixar mais na frente, deixar mais independentemente financeiro, ou principalmente no passo de chegar lá. Ou pelo menos no caminho certo, né? Não é todo mundo ter uma boa condição, não dá para ser, mas pelo menos no caminho ali, o mindset pelo menos tem que ser empregado logo na entrada. Então você pensa, pai e mãe, o que você falaria para os seus pais antigamente que puderam, ou hoje que você enxerga e fala, pô, já teria mudado muito o meu destino se meu pai ou minha mãe tivessem feito isso ao invés de ficar tomando cachaça e assistir novela das 9, por exemplo. E aí, basicamente, então o primeiro passo, saber onde quer ir. Segundo passo, a gente vai saber ali, porra, tenho uma reserva de emergência, não tenho. Tem esse seguro de vida reembolsável, que é a gestão de risco, para poder dar uma garantia, um conforto para minha família, caso eu venha a faltar.
Depois a gente tem que abrir uma conta no banco digital, ou pode ser na agência também, pode ser na agência. Abrir uma conta na corretora também, mandar o seu dinheirinho para lá e depois escolher a modalidade. Lembrando que os fundos de investimento ou alguma coisa mais atrelada à renda variável, ela tende a ser mais doidona ao longo do tempo, mais a ação dos juros compostos é muito maior nesse tipo de investimento. Também pode ser renda fixa se você quiser, tá bom, criança? Lá no seu bundão pode ser renda fixa também, mas tem que fazer alguma coisa e durante o tempo é fodasticamente foda. E aí depois o quê? Aí depois é só correr para abraço mesmo, não tem depois não, tá bom, criançada? Então corram pro abraço. E aqui o japonês deixou um e-book com esse passo a passo, o japonês falou para vocês, e também uma planilha foda. Essa planilha conta basicamente com duas opções. Uma que é falar, pô, quanto eu tenho que aportar por mês para chegar no meu objetivo, e a outra, se eu aportar tanto por mês, determinada taxa, aí você vai mexendo lá, quanto eu vou conseguir acumular nesse período. Então, que aí você já sabe mais ou menos quanto você tem que aportar para o seu filho ter uma vida, uma topzera, tá bom, criançada? Então é isso aí, Brasil. Espero que vocês gostem do vídeo. Porra, feliz Dia das Crianças para você que é criança e que é criança também, porque, porra, curtam muito, estudem para uma, não precisa fazer faculdade, pode fazer faculdade se quiser também. Estudem o mercado financeiro, estudem sobre finanças, sejam independentes, sejam foda, criançada, porque o mundo é de vocês, tá bom? Um beijo no furico de vocês. E meu nome é Denis Miyabara. Investir e coçar, Brasil. É só começar.